Jorge Matos apresenta Manhã Total. Gentil da Silva Nunes. Bom dia, meu amigo, tudo bom? Bom dia Jorge, bom dia Jailton, bom dia Claudinho aqui presente. Eu estou à disposição de vocês, né, para trocar uma ideia sobre os problemas da cidade, sobre os problemas da situação que se passa no país e na região da Baixada. Estou à disposição. Quero agradecer o convite do Jailton, do Jorge. Fala Jailson, hein? Senão daqui a pouco ele... Jailson. Sabe por quê? Outro dia falaram o Jailton, aí ele pegou, pô, tô nem pra corrigir o cara. Ele é assim, né? Jailson. Ele já tá careca de saber que é o grande Jailson Leutes, da família Leutes, tradicional na cidade. Conheci Sem seus dúvida. pais, seus avós. Ele é novo, é menino novo. Agora há pouco eu tava falando pra ele que eu fui um dos primeiros. Futuro, ele é o futuro. Eu falei pra ele que eu fui um dos primeiros a andar de metrô em São Paulo em 79, quando eu tava inaugurando, recém-inaugurado, né? Sim. Aí ele pegou e falou assim: "Não, eu só fui andar de metrô nos anos 90. Eu sou de 83, ele andou Ele de é de metrô 80. antes que eu nasci. Eu fui uma das Antes que eu primeiras nasci. pessoas a andar de metrô em São Paulo. Que bom, é uma Eu experiência. fui representando uma escola. E São Paulo foi o primeiro metrô do Foi o Brasil. metrô do aquela, e era só a linha. Era uma linha que comportava 5 ou 6 bairros na época. Era a linha direta, né? Depois é que. Hoje é um projeto nacional. E aí o do Rio de Janeiro, superfaturado em 21 vezes o valor. Coisas do país, né? Da cultura. Os caras falam que o Brasil é um país corrupto. Não é. O Brasil é um país de corruptos. O Brasil não é. Dirigido por corruptos. Dirigido por corruptos. Pô, agora eu vou até apertar sua mão, certinho. Porque Meu amigo gentil, a política está fervilhando, né? Agora começa a esquentar porque julho chegam as convenções onde os partidos têm que definir as coligações, os fechamentos de acordo de apoio, né? Para poder o majoritário dessas coligações alcançar aí o título de campeão e a partir do dia 1º de janeiro pegar um abacaxi que tem 2 cascas, né? Esse abacaxi tem 2 cascas. Qual é a tua visão em relação à atual situação política no quadro político? Nós temos aí prováveis 14 candidatos, pré-candidatos. Tua visão sobre isso? isso prova que esse abacaxi todo mundo quer descascar, né? Muita gente quer, já tá com a faquinha. Né? 14 candidatos, então significa que há muitos concorrentes, muitos planos, muitas promessas. Muitas, né? Como você já falou aqui, eu estava ouvindo o programa que me antecedeu, do Claudinho, com você. Mas o que a gente vê é que a cidade passa por um momento, o país passa por um momento muito difícil, porque a população está assistindo e não aceita mais a cultura da corrupção. Essa que é uma grande verdade. Essa é a grande chaga, a corrupção e a droga. São duas chagas que o mundo está convivendo e que passa a descobrir como se dá a disfarçatez, o roubo, o crime praticado por pessoas que são escolhidas, e o eleitor às vezes vota na esperança de vivenciar dias melhores e acaba se afastando da política, que é uma ciência do bem, por causa da falta de compromisso e da falta de vergonha que há na cultura política do Brasil. Então, no Guarujá não se difere. No Guarujá, uma cidade em decadência, a cidade cresceu, porém não se desenvolveu. Uma coisa é crescer muita gente e pouca qualidade de vida. Então, a cidade cresceu na sua população, densidade populacional, porém não se desenvolveu economicamente, politicamente e culturalmente, né? Existe a diferença, Então, crescimento e desenvolvimento, né? muita Às vezes a cidade diferença. cresce, mas não desenvolve. E a pessoa confunde. Não, nós nós somos uma crescemos. cidade desenvolvida. Ao contrário, somos uma cidade pobre hoje. Uma cidade que quem conhece, quem tem um pouco de conhecimento e que vivenciou os anos atrás, como eu, Jailson, que nasceu aqui, você também, né? Sabe que nós regredimos no espaço e no tempo. Então eu vejo com muita preocupação
porque cada dia mais a gente perde qualidade de vida. E as perspectivas de melhora são muito distantes, estão muito distantes, porque não há, com os personagens que estão no jogo hoje, né, não há perspectiva de melhora não, porque não muda porque os compromissos deles, eles não inovam, porque se inovar, a maioria pertence à mesma casta, ao mesmo grupamento sempre social. Não sai um personagem guindado do povo com honestidade, com princípios e com planos voltados para essa sociedade que produz e contribui para a manutenção da classe política. Baseado na CNH e no que as pessoas aprendem quando estão aprendendo a dirigir, Guarujá, na tua opinião, estacionou ou parou? Que tem diferença. Regrediu. Não estacionou porque está em movimento, a sociedade se movimenta. E ela não se movimentou para frente, para o desenvolvimento. Voltou atrás. Ao contrário, nós regredimos, né? Como eu comentei agora há pouco. A cidade cresceu, mas perdeu qualidade de vida. A população cada dia fica mais pobre, a violência aumenta, a criminalidade nem se fala. E a corrupção está aí. E a população sem liberdade para sair para trabalhar, para estudar? Sim, porque tudo gira em torno dos compromissos dos governantes, né? Eles, a maioria quando assume, mesmo com as decisões que vai ter agora na eleitoral, de não permitir financiamento de campanha por parte das empresas, mas haverá o Caixa 2. Ou seja, as empresas vão continuar investindo, não mais através da justiça eleitoral, mas vão dar dinheiro para os candidatos. E esses candidatos vão servir a essas empresas, continuam servindo ao poder econômico. E isso é que prejudica o país, é isso que está aí agora. Há muitos anos, a corrupção é da pessoa. O Estado é uma instituição jurídica agora. Quem dirige o Estado são as pessoas, são os políticos. E que eles não caem do céu também. A população precisa, com esses acontecimentos, se educar, perceber, discutir, debater os problemas e o que está vendo em volta, o porquê da falta de saúde, o porquê da falta de educação, falta da merenda. Falta tudo, né? Falta tudo. Por que isso? Então é preciso que esse momento é um momento privilegiado. Agora é preciso a gente aproveitar, apoderar-se desse fazer valer o direito, né? Isso, para que se eduque, a população se eduque para saber escolher melhor os seus representantes. Gente, você acha que a maioria dos políticos trabalham sob pressão? Sob pressão que eu digo assim, a população tem que cobrar para ele fazer alguma coisa? Eles fazem o que fazem porque não tem pressão, né? E não trabalham sob pressão, não. Eles trabalham, ao contrário, antes das eleições, todo mundo é santo, né? Tanto é que é o santinho, né? Promessinha, né? Mas depois das eleições, o mandato, que é um instrumento coletivo, porque são muitas pessoas para eleger uma pessoa, vamos supor o Claudinho aqui. Muitas pessoas terão que indicar o nome dele para que ele se eleja. Espero que ele não seja como muitos que chega lá na Câmara e passa a ser o mandato dele. Esquece aquelas pessoas que o elegeram. Ou seja, então aquilo que é coletivo passa a ser individual. E ele passa a tomar decisões sem consultar aquela população que o elegeu. Então, isso é uma deformação porque os partidos também não educam, a escola não educa, a política tem que ter... Tiraram várias matérias. A filosofia, o caso que é a ciência da política, o SPB. Né? Isso. Muitas matérias que ensinaram. Ou seja, então é cultural. Então nós precisamos algumas décadas ainda para sair desse ciclo vicioso aqui de falta de formação de políticos. Os partidos não educam, não existem partidos ideológicos, existem muitos partidos que mais para negociar interesses corporativos e acaba... E aí fica do que tá. Aí acaba cada dia nós regredindo mais, a sociedade
sendo mais carente, aumentando a violência, aumentando a fome, a miséria, a dependência. E para quem não sabe, né, Jailson, o Gentil da Silva Nunes já foi vice-prefeito e prefeito da cidade no mandato que foi o prefeito. Dias. O prefeito era O Valdir Tamburuza, ele viajou. Ele é do tempo em que vice-prefeito assumia na ausência do prefeito. Trabalhava. E não faz tanto tempo assim. Que ano foi? Foi de 88 a 92. Como é que pode? Mas mudou a lei? Não, nem saía para. Eu acho que mudaram-se os valores, né? Mudaram-se os valores. A gente tem acompanhado aí 2 mandatos que vice-prefeito não assume no lugar do prefeito, né? Teve o episódio do Farid, longa, né? Teve o episódio do Farid que o vice dele, inclusive, quando o Farid foi viajar, teve que arrombar a porta, né? É verdade. Ele teve que arrombar a porta para poder entrar no gabinete. Era o Tucunduva. Tucunduva. Mário Tucunduva? Neto Tucunduva, se eu não me engano. Neto Tucunduva. Neto Tucunduva. É que o pessoal dizia que ele era muito parecido com o Gugu. Na época o Gugu era magrinho também. É verdade. É isso mesmo. Gentil, hoje em dia você está no PMN, Partido da Mobilização Nacional, certo? Mas você já passou por vários partidos, inclusive já presidiu vários partidos. Como é que está essa ligação? Pré-candidato ou filiado com partidos? Será que a grande maioria desses pré-candidatos, dessas pessoas que se filia na época de eleição, que faz muita filiação, né, para engrossar o partido no município, eles estão sabendo como é que funciona o estatuto de cada partido que faz parte? Ou seja, você fez parte de fundação de partido, então automaticamente de elaboração de estatuto. Eu, hoje em dia, Jailson, eu sei montar estatuto, atas, graças ao Gentil, na época que eu trabalhei na Exclusiva FM, quando era em funcionamento ali no Farol, na Praça 14 Bis, e ele me levou na casa dele, eu vi aquela montoeira de documentos sobre partidos, eu fiz uma coletânea lá, fiz como se fosse uma apostila, e de lá pra frente eu só tive que pegar o Código Civil quando mudou e fazer as transformações. Mas hoje em dia eu elaboro toda a documentação de filiação, de registro, graças às orientações do Gentil. Estatuto. Seria importante a pessoa que entra no partido saber como funciona o estatuto, o que diz o estatuto? O estatuto da condição da legalidade civil, né? Tanto uma entidade de bairro quanto o estatuto, como uma associação de moradores, uma ONG, um clube de serviço, tem que ter o seu ordenamento. O estatuto é a sua constituição, né? Então o partido não é diferente. O que difere os partidos é que os partidos defendem ideias, né? E ideias são múltiplas, são coisas que não são palpáveis, que não dá para você pegar. E partidos é formatado por grupamento de partido, parcelas, parte, né? Para isso já é parte de um todo, são partes de um todo, parte da sociedade. Partidos, cada um tem defende uma ideia, um princípio e se organizam para que possam atuar institucionalmente e legalmente, comum, né? Isso, em busca sempre de uma ideia comum. Porém, é muito subjetivo também essas ideias, porque os partidos são compostos por pessoas. Diverge e as muito, pessoas, né? Nós somos falíveis, né? Somos falhos, né? Temos 1000 defeitos, não somos perfeitos. Tem qualidade, mas também tem defeito. Claro, que às vezes... Jailson é santista, né? Eu também sou. Graças a Deus. São 3 defeituosos aqui. Hoje tu tá em minoria aqui, não pode falar nada. Mas eu sou corintiano. Então, os partidos políticos, eles precisavam ser mais programáticos, mais ideológicos, para que eles pudessem servir a sociedade como um todo e não serem objetos de uso por parte do Estado. O Estado usa os partidos a seu bel prazer. Por quê? Não tem formação ideológica, não tem formação programática. As pessoas que detêm o poder nesses partidos são pessoas com uma deformação moral, muitas vezes, muito forte, muito grande, e usam os partidos como instrumento de troca.
como ganho pessoal, né? Trocando o tempo do partido por tempo de televisão, tempo de rádio. Haja visto também que há muitos... Aqui, eu estou aqui em casa, porque aqui é uma iniciativa da população, da comunidade, de pessoas de bem da cidade, diferente das rádios profissionais que nós vemos aí, né? Que tá na mão dos políticos, da maioria. E uma pessoa simples, um município pequeno, que quer desenvolver-se, e o rádio é fundamental, é um instrumento maravilhoso de formação ética, profissional, religiosa, em todos os sentidos, para a formação de uma nação. E nós, o Brasil, a maior parte das rádios, as rádios oficiais, ou seja, as privadas, estão na mão de políticos, e as comunitárias também perderam a sua importância na medida que os políticos se apoderaram das rádios comunitárias, tirando a voz daqueles que realmente precisam, que é da população. Sem aquela indicação então, de busca pela gravadora, né? Então eu quero dizer para você, Jorge e Jailson, que eu estou muito orgulhoso, espero que vocês se desenvolvam, cresçam e que galguem os mais altos pontos da audiência, que é o que se busca, né? Porque isso, na medida que vocês têm influência, vocês também vão influenciar nos políticos, na cabeça de alguns malfeitores que estão aí, né? Por quê? Porque a opinião deles vão ser expostas para mais pessoas vão poder conhecer e vão também poder conhecer o trabalho que vocês voluntariamente exercem para dar informação e dar educação para a nossa população. Capitalismo ou socialismo? Eu sou socialista por convicção, né? Eu acho que o capitalismo, o sistema capitalismo não provém a grande maioria da nação das necessidades que os trabalhadores têm, que as mulheres têm, que o jovem tem. O capitalismo não provém isso daí. Não dá sustentação, não dá suporte, não dá respostas para essas necessidades. Em todos os setores, educação, habitação, saúde. Haja visto o que há no Brasil, né? Haja visto a situação da nosso quintal aqui, nossa cidade. Falta tudo, né? Falta saúde, educação, tudo. Por quê? O dinheiro não é carreado para as questões sociais, para a solução dos problemas sociais. O dinheiro é carreado para poucas pessoas. Ou seja, o dinheiro que eu falo é o dinheiro do orçamento, que é a contribuição de todas as pessoas, para que isso possa voltar para a sociedade na forma de benefício. Esse dinheiro não o orçamento da cidade do Guarujá é voltado mais para meia dúzia de empresas que têm influência e que ajudam a eleger políticos picaretas. Então, mas a gente, agora, se fosse assim, por exemplo, para a gente escolher presidencialismo ou parlamentarismo? Eu acho que eu defendo a democracia direta. Certo. Ou seja, aquela onde a população elege diretamente os seus representantes, né? Mas não da forma que é, da forma partidária. Sim, é um avanço. Daria uma guinada. O ideal é que a cidade fosse governada por comunidades, né? Por quanto maior o número de pessoas decidindo, discutindo e interagindo nas ações de poder, a chance de erro são menor. Mais gente fiscalizando. Então essa é a democracia direta. A democracia representativa no Brasil está falida. Os representantes nossos são desonestos, comprovadamente, grande maioria, 99%. Até quem a gente achava que não estava envolvido está mais envolvido. São desonestos, são mal formados. E a população elege, né? Então o que nós precisamos? Nós precisamos a direção tem que ser coletiva. Quanto mais coletiva, mais
possibilidade de fiscalização, de economia, porque vai se ver, quanto mais transparência, né, no trato do dinheiro público, isso fará com que as decisões sejam mais acertadas e o dinheiro público seja mais bem aplicado. Então eu defendo a democracia direta, onde haja a participação popular. Democracia direta é quanto mais gente interagindo nas relações de poder, mais difícil será para os corruptos. Sem dúvida, porque eles não vão ter aquele espaço que eles costumam ter, né? Justamente. Pra fazer as falcatruas. Quantos anos existe a corrupção no Brasil? Agora, porque encontrou-se um juiz que linha dura e que tem princípios, né? Nós estamos assistindo coisas que isso não é. Mas não está tendo toda novidade, a não. Merecia, né? Mas bem, vai ter. Rodado, mas vai soltar mais. Né? Acho que a população está começando a entender e vai dar o apoio que ele necessita para consolidar a posição dele e para fortalecer a justiça no sentido. Guarujá não acontece nada. No Guarujá está estagnado, ações existem, problemas existem, mas não se mexe, ninguém fala nada, né? Muito bem. Olha, é uma enciclopédia política. A gente faz a enciclopédia do rock aqui. A gente fala das grandes bandas, dos grandes cantores de rock. Começamos ontem, né? Às 9 da manhã a gente fala um geral da banda, né? Aqui, ó. Gente, é uma enciclopédia da cidade, né? Sabe muito do Guarujá, entende muito do Guarujá. Vendeu Tem história no Guarujá também. Só não sei se ele vendeu laranja no pontão da Barra. Não, eu vendi outra coisa. No campo do Itapema. Eu vendi, sabe o que eu vendia? Eu era menino, eu estudava, né? Primeiro eu trabalhei na padaria Vera Cruz, né? Que era aquela que é na esquina onde é a Amazonas. Pegou fogo uma vez, pegou a Vera Cruz? Pegou parte só. Mas não era mais padaria quando pegou fogo. Não, ele estava em construção, estava em obra. E eu vendia canudinho, aquele canudinho. Doce de leite? Não? Eu e meus irmãos, delícia. Aí tomar matraca. Eu vendia amendoim no campo de Itapema. Então... Eu comia tudo porque eu ficava assistindo o jogo e comia o amendoim. Porque a gente queria ter as nossas coisinhas, né? Naquela época o Jorge era malandro, tá vendo? Não, eu saía pra vender amendoim, só que aí, pra não pagar a entrada, porque era 50 centavos pra assistir o jogo no campo do Itapema, lá onde é o trilho agora. Aí a gente tinha um segredo que ia lá por trás pela rua Itapema, depois da sorveteria, da fábrica de sorvete, e tinha um segredo que tu arrastava, porque era feito com aquelas tábuas não trabalhadas, que era cerca. Sim. Mas tinha um segredo que tu puxava ela, passava tranquilo, era pequenininho, aí fechava de novo e ela... Só que aí começava a ver aquele... Os caras jogavam muito do time do Itapema. E aí eu começava a pegar o amendoim e quebrava. Aí quando eu olhava, cara, puta, eu tinha comido quase todo o amendoim, cara. E aí? Domingo era dia de festa, domingo. Inclusive na época. Itapema era muito animado. Contar as histórias daqui. Cinema, a gente tinha cinema, cara. Hein, gente? Nós tínhamos 2 cinemas no Itapema. Comprava bala lá era o Sinister, onde é o Paco, Wally Calce agora, né? Era o Sinister e o Cinema Grande. Era chamado de Porgueiro. Aqui era o Sinister, o Cinema Grande lá. Itapema, né? O Itapema era onde tinha as matinês do carnaval também. E também tinha um cinema que de vez em quando abria pro público, que era na base aérea. Pode, mas isso aí já pode crer. Na base. Gentil, Itapema emancipado. Nós participamos até de algumas reuniões onde as pessoas não deixavam nem a gente fazer pergunta. Eu, Gentil e o Maneco. Quando na hora de cadastrar pergunta, os caras olhavam pro outro lado assim. Eu fui convidado também. Foi até naquela igreja. Participei de umas reuniões. Né, que tem aqui. Eu participei de umas reuniões na Câmara. Na época, inclusive, a Câmara, alguns vereadores fizeram uma comissão a comissão da emancipação, exatamente. Eu me convidaram. A emancipação é o seguinte. Dificultaram cada dia mais com a desculpa de que... Da distância? Não da distância, da questão econômica. Que, vamos supor, nós temos um bolo aqui. Se divide com pouca gente, é sempre essa justificativa, né? O bolo é maior para todo mundo. Se divide com mais pessoas, é menor para todo mundo. Pra alguns, isso é uma lógica matemática, mas na realidade não é isso. É claro que se você tiver uma participação... Porque para se emancipar precisa ter se autossustentável. Né? Autossustentável. Precisa ser autossustentável.
Então, na medida que o Vicente Carvalho tem essa autossustentação, mas outras cidades, a maioria das cidades não tem, né? E ficaria, aí tem questão da isonomia, que é da igualdade e tal, de financeira, isonomia financeira, e também tem a questão da legislação, que eles alegavam que criaria-se muitos municípios pobres, dependentes do Estado. Assim como no interior do Brasil estão falindo vários, né? Muitos deles dependem apenas das verbas que é oferecidas pelo Estado e pela União. Não tem como nem cobrar IPTU, né? Não tem como se sobreviver. Então, mas nós podemos, se a gente elege vereadores honestos, vereadores comprometidos como Vicente Carvalho, o problema é que a maioria se elege aqui e depois de eleitos mudam para o Guarujá e deixam a gente a ver nos navios aqui no porto, no porto de Fontana. Né? Fica só na saudade, né? O município tem autonomia também, Jorge, de fazer suas leis. Pode criar distritos e pode extinguir distritos. Porém, o que precisa para Vicente Carvalho é fortalecer a nossa economia. De que forma? No meu ponto de vista, criando uma verba específica no orçamento. E, no mínimo, pegar a receita nossa, falar, bom, aqui o Vicente Carvalho, quanto tem de receita o Vicente Carvalho? Quanto paga a população? Ninguém sabe, por quê? Não foi feito esse levantamento. Porque eles não fazem questão. A Câmara poderia fazer isso. E isso fica aqui para os nossos candidatos a vereador. Dar transparência às receitas. Primeiro precisamos saber quanto nós recebemos. Divulgar, quanto paga o imposto, quanto paga a ferrovia, quanto paga o porto, o comércio. Quanto paga o comércio, quanto recebemos quanto paga o IPTU da cidade. Aí, feito isso daí, vamos supor... Ver se consegue se manter, né? Nós temos aqui um bolo aqui, tá? Uma receita de 100 milhões. Exemplo, 100 milhões. Essa receita, parte dessa receita, fica em Vicente Carvalho. Obrigatoriamente tem que ser aplicada no distrito. Na infraestrutura urbana, na construção de praça, na construção, na saúde, na educação, creche, enfim, todas as necessidades, na habitação, que nós temos problemas habitacionais muito sérios, aqui da prainha, né? Nós precisamos, não colocaram um caminhão de aterro esses 20 anos na prainha, cada dia isola abriram mais uma aquela rua e tá lá comunidade. esburacada até hoje, aquela rua que vai pros predinhos lá. Não, mas mas aquilo aqui já tá aqui quase que no centro. Já tá Se vai lá pro a Mato Grosso, na Cachoeira, lá naquela área Vila lá. Zilda É um abandonada há crime mais de que se 30 anos. comete. Quando eu falo da cidade, eu falo com revolta e com uma certa tristeza e revolta. Certo. Porque a gente vê a disfarçatez, a mediocridade e a falta de interesse de solucionar os problemas. Tem coisa, naquela área lá, eu trabalhei muito na Maré Mansa. Ali foi feito, eu era vereador ainda, e foi feita uma transformação muito grande junto com a população, junto com a comunidade. Então, sem custo para a prefeitura, a comunidade contribuindo. Né? E isso, a comunidade, eu lembro, tinha o Zé Vermelho, tinha o Zé Carlos, aquele povo antigo lá. A prefeitura tinha caminhão naquela época, né? Para transportar os aterros. É necessário fazer um projeto de habitação muito grande. E Vicente Carvalho tem problema, menos do que Guarujá na questão habitacional. Claro, sem dúvida. Né? Mas existem e são problemas graves que podem ser solucionados. Não é questão de grandes recursos, é política, credibilidade. Porque a pessoa, para colaborar, Jorge e Jailson, eles precisam acreditar. Eu preciso acreditar, você precisa acreditar. Mas falta vontade política. Mas falta vontade política e credibilidade. São desonestos, são pessoas desonestas que assumem o poder e vão lá, fecha-se num grupo, um pequeno grupo de vereadores, inclusive desonestos, alguns desonestos, essa é uma grande realidade, e que se assoreiam do poder para sangrar o Estado. Só pro bem e deles, falta dinheiro para essas questões urgentes da população. Aí vem eu tenho ouvido aí, não, a cidade do turismo. Como é que vai resolver o problema do turismo, Jorge? Como é que vai resolver se nós temos um cinturão de pobreza muito grande, muito sério?
E isso gera violência. O que o turista quer? É o contraponto. Ele quer tranquilidade, ele quer conforto, ele quer andar com a sua família no calçadão. Mas no Guarujá não permite mais Você isso. gera turismo com uma infraestrutura pífia que a gente tem não tem fazer condições. turista Comparado se com sentir o que eles querem fazer. Eles querem trazer um aeroporto para cá, sendo que você não tem uma malha viária, você não tem pistas largas. Não, e sem contar que já Você estão vai divulgando comprometer. o aeroporto sem ter feito licitação ainda. Não, né? e Sem agora? ter feito estudo de impacto ambiental, Estudo de porque não impacto tem um ambiental. estudo de Não impacto tem, ambiental. precisa. O que dá a impressão, gente, eu não sei se você concorda comigo, que é uma obra eleitoreira. Sim, infelizmente o país ainda sofre disso. E é preciso que a população esteja atenta. Né? Olha, tem o seguinte, vamos pôr o pé no chão. Vamos sair do ar. Vamos sair Vamos do baixar ar. a bola, né? Vamos baixar a bola e vamos ver o que é possível fazer realmente. O que é prioritário na cidade? Eu acho que uma das questões que é prioritária, além da saúde, que está em primeiro lugar, que a gente precisa de saúde, eu, na minha idade, preciso de saúde. Quero chegar lá e ser bem Lógico, atendido, ser bem com atendido. respeito, com carinho. Né? Agora, na questão da infraestrutura, habitação, porque quem mora mal, você cria ali, você cria uma cultura de violência, você vê crianças convivendo com o que há de pior. Sem dúvida. Então nós precisamos abrir Não tem ruas. nenhum atrativo bom, né? A urbanização das favelas, no meu ponto de vista, é prioritário. Dar condições, é urgente, né, pra dar as pessoa viver condições de as pessoas viverem com dignidade. Não viver do jeito que vive À em margem, cima do né? mango, à margem, às vezes fazendo trilho. suas necessidades, aonde faz sua refeição. Então, isso para mim é prioridade, uma das prioridades. É além isso da aí. saúde. É isso aí. Olha, nós precisamos agendar, né, conforme a disponibilidade do nosso amigo Gentil, para outras datas, porque tem. A gente poderia fazer assim, quando retornar o Gentil aqui, a gente fazer tópicos Sim. e desenvolver, porque tem muita história para contar. E história da nossa cidade, sabe muito da nossa cidade. Aí ele fala assim, porque ele de vez em quando a gente fala isso para ele fala, não, tô aprendendo ainda. Não, tá aprendendo ainda, sabe. É humildade, que- isso se chama humildade. Agora o que acontece? Nós temos que ter consciência dos novatos, dos que estão aparecendo, de bem comum da cidade, e resolve tudo. Gentil, tá formando, pra gente encerrar, tá formando chapa, o PMN de vereadores, tá pronta? Só tá aguardando a Acho que convenção? eu tenho uma chapa pronta. Eu não participei da elaboração, porque eu fui convidado apenas para colaborar na confecção de um plano de governo. Eu espero, essas ideias que eu estou expondo aqui, que devem estar, alguém vai ver lá, alguns do PMN e alguém dos candidatos aí, eu espero que essas ideias sirvam e que eu possa influenciar com essas ideias, com o Gentil. Qual é a contribuição? Eu quero influenciar com as minhas ideias para a formulação dos planos de governo, e porque esses planos de governo poderão influenciar Ajudar, né? na cidade, na articulação e na resolução de problemas que a cidade hoje tem sofrido bastante, né, com os problemas. Sem dúvida. Então, o Gentil Nunes está no PMN atual, falou que até segunda ordem não é candidato a nada, né? Mas está apoiando, vai passar para essa rapaziada do PMN que vai formar a chapa, muita experiência, né? Eu espero vai dar muito toque. pra E eles. Inteligente vai ser o que ouviu alguma coisa, né? De repente, se o cara... porque às vezes o cara se acha, ele é antigo, ele não sabe... Não, peraí, pode ser antigo, mas os problemas da cidade continuam antigos. Sim, Eu costumo dizer, eu até arrumo às vezes uma confusão com um ou com o outro, mas as pessoas acabam entendendo. Eu sou jaimista. Eu sempre gostei do trabalho dele, e embora aconteceram muitas coisas que acusaram ele, e que inclusive até hoje não se prova nada, porque ele foi para a justiça, não conseguiram provar nada, e ele continua aí, íntegro e lembrado a todo momento. Tudo que nós temos construído nessa cidade ou é pintado ou reformado do que Jaime deixou. A grande parte das obras. Escola, creche. E você mesmo participou de administração. Eu convivi com o Jaime, você fui vereador foi com vereador ele. na época com o Jaime. O Jaime foi não querendo interrompê-lo. Não, tranquilo. Foi o mais zeloso prefeito que eu convivi. E o mais ético, o mais respeitoso, inclusive com a Câmara. Né? Uma vez eu questionei
o custo do calçadão, né? E ele mandou o Jaime Lerner e toda a sua equipe um requerimento de informação que eu fiz. Mandou o Jaime Lerner, que foi o engenheiro que produziu o calçadão, que projetou o calçadão. Ele mandou para a Câmara, fez uma exposição de 2 horas para os vereadores e para a população, para esclarecer os custos e o que seria e os benefícios que traria o calçadão. Então você veja, isso é uma forma respeitosa de tratamento com a Câmara. Hoje não há essa discussão. Ele ia na Câmara, ele ia na Câmara levar o orçamento e pedia pessoalmente para os vereadores, enfim, que era diferente, ético. Outra coisa, você lembrou, o Jaime foi afastado pelo Abreu Sodré sem processo. Era ditadura militar e eles faziam o que bem queriam porque não tinha liberdade. Eles acusavam você de subversivo e você ia para o DOPS e de lá era espancado, era às vezes morto e sumido, né? No seu cadáver. Então o Jaime também foi vítima desta violência que foi o período da ditadura militar. E voltou pelo voto da população. Sem dúvida. E hoje é considerado o melhor prefeito que a cidade já teve na sua história. Foi 3 vezes prefeito, foi vereador, foi presidente da Câmara, foi deputado federal, estadual. E que hoje eu tenho um carinho muito grande. Eu participei um período com ele e outro período na oposição. Ele elegeu-se pelo MDB e eu me elegi pelo MDB na época. Não era nem PMDB, era o MDB. Era MDB. Era MDB e Arena na época. Depois é que fundamos o PMDB, o sucedâneo do MDB. Então mesmo na oposição eu tinha um profundo respeito, uma profunda admiração pelo Jaime. Até hoje, nós nos figura ilustre da cidade. Figura imprescindível. Gentil, obrigado pela sua participação. Teremos novos convites, né? Sem dúvida, participação do Gentil, que é uma enciclopédia da nossa cidade. O microfone é todo seu para as considerações finais, só não pode levar ele embora, né? É seu para. A gente sempre fala isso para as pessoas, né? Eu esqueci de falar pro Claudinho. Fica à vontade, é o momento Maguila, o momento abraço e nós vamos nos encontrar de novo para bater um papo. Se Deus quiser, até as pedras se encontram, né? Opa, sem dúvida. Eu desejo a vocês todo o sucesso do mundo, dependendo de mim, o que eu puder contribuir para o crescimento, para o fortalecimento desse instrumento de comunicação que é valiosíssimo para a população, independente, inclusive, né? Não é atrelado a nenhum poder econômico, que precisa sobreviver. Eu faço um apelo, inclusive, aqui às pessoas que gostam da notícia, que gostam do rádio, que gostam da boa música, que comecem a interagir com vocês e contribuam também para a sobrevivência de um projeto que é extremamente da população, que é enraizado na população, extraído de pessoas da população que tem vontade de crescer, vontade de servir. Esse é o meu apelo final e meu desejo de todo o meu coração para que esse projeto sobreviva e que cresça, porque crescendo a comunicação, a informação, a população é que será beneficiado. Parabéns, Jailson, pela iniciativa, pelo esforço, pelo trabalho, e parabéns a você, Jorge. Tamo junto. Pela dedicação, enfim, por tudo e pelo convite. Muito obrigado. Tamo junto. Ouvimos aí. Então, com muito orgulho, a gente apresenta uma figura ilustre da nossa cidade que sabe muito. E você que é pré-candidato, agenda um dia lá com o Gentil para bater um papo, para ouvir alguma coisa da história da política da nossa cidade, principalmente a parte da luta e da garra dos antigos políticos que ainda sobrevivem e estão dispostos a ajudar. Beleza? Agora 10h48, vamos de música, a gente já volta para o encerramento às 11 da manhã, beleza? Bom dia!